Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar dos tumores benignos orofaciais. Sintomas como inchaço da mandíbula sem dor, deslocamento de alguns dentes, dificuldade de movimentar a boca e até a sensação de formigueiro no rosto podem indicar a presença deste tipo de tumor. E normalmente o tratamento para estes tumores é uma cirurgia e muitas vezes o diagnóstico precoce é a chave para o sucesso do tratamento. Entretanto, muitos pacientes aproximam a unidade sanitária enquanto a doença já está em fase avançada, dificultando este tratamento. Fique atento ao programa Saúde e Vida de hoje, pois vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre este tema. Seja bem-vindo! Me lembro isso, acho que era 2017, se não me engano. Eu estava a passar pelo um dos mercados aí. Então, até aqueles que carregam chijumba, né? Desde que cargas. Depois me bateram aqui no rosto. Naquele momento, porque eu estava com pressa para onde ia, não consegui notar nada. Deixei passar aquele dor e pensei que era uma coisa que ia passar muito rápido. Infelizmente não foi isso. Comecei já a sentir dores de gengivas e pensei que era uma situação que também ia passar muito rápido. Uma vez a outra ficava inchado, sangrava, mas quando já estava a piorar e ficava sempre mesmo inchado, comecei a sentir dores de dente, quando já comecei a procurar de ajuda médica. E não foi fácil, porque virei muitos hospitais aqui em Maputo, até que cheguei num ponto que mesmo foi para o Hospital Central. Então, quando chegou a fase, fiz biópsia, para ver se o problema que eu tinha era um problema de fato que é maligno ou não. Depois da biópsia, é quando recebi a informação que tem que fazer mesmo a cirurgia. Pensei que a cirurgia seria uma coisa muito simples, era interromper onde eu estava a sentir dor e depois já ficar com a minha parte. Infelizmente não era isso. Então quando ele me explicou que ter que tirar a mandíbula, a parte de baixo na parte direita, e levar a parte esquerda da costela para fazer o enxerto, né? E aí que ficou tão pesado para mim. Uma coisa também que foi muito pesada é quando eu vi que era para fazer transfusão de sangue, porque ia perder muito sangue, né? E fazer cortado desse lado para aqui embaixo aqui ia perder muito sangue. Infelizmente eu não aceito transfusão de sangue, porque segundo aquilo que eu aprendi na Bíblia, sangue é sagrado e não podia mesmo aceitar a transfusão de sangue. Essa fase também foi difícil, mas apareceu a doutora Nádia, depois do doutor Bento me entregar elas e aceitou que ia conseguir fazer a cirurgia, né? Segundo aquilo que eu escolhi, né? Que não aceitar a transfusão de sangue. Então, quando chegou o momento, pensei que era uma coisa que vai levar 10 minutos ou 20 minutos, né? Dia seguinte, fomos para a sala. Eu lembro quando entrei na ambulância, éramos 2, 3, 4 pessoas, pacientes na ambulância. Então, fomos para a sala, estávamos lá cheio na sala. Me levaram para a sala de cirurgia. Começou tudo com a conversa normal, até que quando a doutora Nada apareceu ali, me bateu os carros. Então, Deus é grande, fiquei tão assustado. Meu Deus é grande, o que vai acontecer? Dali não percebi mais nada, só fui acordar, era 16 horas. Fiquei internado, acho que 2 semanas, se não me engano, a receber acompanhamento dos médicos, me tratavam muito bem. Foi uma cirurgia muito pesada, quando eles contaram depois como que correu, não era normal levar aquele tempo todo que demorou. E percebi depois que até que outros que estavam ali na sala não chegaram de fazer a cirurgia nesse dia. Foi logo quando saí da cirurgia, né? Aquele momento, quando conto sempre, a maioria diz, de fato, não esperava que eu ia ser vivo. Porque o tempo que levou não era normal. E quando também explicaram depois que era uma cirurgia muito complicada, de tirar a costela, não sei quanto tempo que levaram para fazer isso, para depois fazer enxerto, não sei quanto tempo que levou para eles fazer isso. Então, de lá para cá, de fato, isso, até que hoje me pergunto, se fosse que não foi para lá, ia acontecer o que é comigo, porque até que o doutor Bento me explicou, se eles vão ter que interromper isso, caso vai acabar toda essa parte de baixo, então ia ficar sem como mastigar, sem comer. Então, quero agradecer mesmo bastante o
o incentivo que ele fez, que pá, deve fazer isso jovem, não tem mais outra solução. Até que eu tentei procurar ajuda fora, me lembro que foi para o hospital privado e foi sempre mencionado o nome dele. Eu vi que estou a fugir, mas não vale a pena. Tenho que voltar para o sítio onde eu comecei o meu processo. E foi ele, de fato, que me ajudou. Comecei no hospital Emavalane, né? O tratamento foi diferente, porque lá era aquela fase de querer perceber o que está a acontecer, fizeram um raio-x, me deram medicação, e tomei aqueles medicamentos, mas quando andei que sangrei um dia, fiquei bem, pensei que já estava bem. Aquilo voltou de novo a aparecer. Já então, quando comecei mesmo a ir para o Hospital Central. Então, antes de chegar lá, passei de privado. Acho que 2, 3, 4 vezes, se não me engano, e vi que estava a perder o valor, porque era um processo muito longo. E durante aquele tratamento, fui para o hospital privado, ali perto da escola portuguesa, né? Me lembro o médico me falar que, infelizmente, nós não temos condições para tratar de sua situação. E a única pessoa que nós conhecemos aqui em Moçambique que pode tratar dessa situação é o Dr. Bento. E depois calei, porque eu sabia que já passei lá para o Dr. Bento. Então, vale a pena voltar, não tem como. Paciente, de fato, ajudou. Eu aconselho também, quem estiver a passar por uma situação que é estranha, que ele não consegue explicar, é melhor aproximar o hospital. Lá tem pessoas certas que vão tratar esses assuntos. Depois de receber a alta, foi ficar em casa, acho que um mês, algumas semanas. Onde eu trabalho também, recebia muito apoio, porque os patrões tentaram ajudar. Então, quando soube dessa situação, de que ele foi para o hospital, fiquei também muito feliz por ele estar ali para apoiar. Então, não senti aquela pressão de que tem que voltar para o trabalho, senão vou perder o meu emprego, não. Depois de voltar, não foi fácil, porque tive que mesmo comer coisas muito leves. Então, entrei mesmo, comecei com as minhas atividades, de ir para cima e embaixo, comida que se come tem que explicar antes que eu não preciso, não vou comer essa carne porque é muito duro, não consegui mastigar. Às vezes é difícil explicar o porquê, tem que contar toda a história, porque aconteceu isso, de lá para cá, depois a pessoa começa desculpa. Então, e a maioria das pessoas que vivem comigo aqui mesmo no trabalho, eles entendem a minha situação. E recebi apoio. Então, não levei muito tempo, foi acho que um mês, 2 semanas, voltei de novo a fazer minhas atividades, porque não tem nada a ver com a boca, nem o mastigar. Não. Está a ver mesmo com usar a cabeça, trabalhar e estar no terreno. Tudo é normal hoje. Vou mastigar com um lado, sim. Estou a mastigar com o lado direito, né? Então, mesmo agora as coisas estão... Vivo normal, né? Se eu olhar antes, provavelmente minhas fotografias, e hoje não é fácil. Consigo ver que tem uma diferença muito grande. E, na verdade, posso aconselhar também que não é bom ficar muito tempo quando a pessoa está sentindo dor ou tem fração, acontecer alguma coisa. É melhor procurar ajuda médica o mais rápido possível. O meu erro, entendo que fiquei muito tempo. Acho que aquilo ele passou 3, se não me engano, 1 ou 2 anos a dar volta. A pensar que não, vai passar, é uma dor simples. Mas depois foi perceber que devia ter feito mais cedo. Talvez não estará nessas condições que eu estou agora. Mas mesmo assim estou bem. Bom, a nossa conversa de hoje vai ser com o Dr. Bento Manique, é médico cirurgião maxilofacial. Dr. Bento, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É sempre um enorme prazer conversar com o Dr. Bento e hoje para falar de um tema bastante interessante, que são os tumores benignos orofaciais. Para começar a nossa conversa, como é que podemos definir este tipo de tumores da região orofacial? Portanto, os tumores da região orofacial ou como qualquer outro tumor, de uma forma genérica, define-se um tumor como sendo um crescimento estranho num determinado lugar do organismo, interessando o órgão ou os tecidos que são, portanto, as estruturas que se encontram aí nessa região, em que iremos encontrar um crescimento desordenado que depois se torna uma massa e capaz de produzir diferença quanto àquilo que a gente espera encontrar naquele órgão. Mas isto é com relação aos tumores que
geralmente queremos referir, que são os tumores sólidos. Não nos vamos esquecer de que também existem tumores líquidos. Estou a falar dos linfomas. Sim. Os linfomas também fazem parte dos tumores, só que estes não são benignos. Portanto, ao nível da face em que nós podemos considerar a cavidade bucal e a face de uma maneira geral, vamos encontrar aí tecidos, alguns que são moles, outros tecidos que são duros. Aqui estou a falar sobre os tecidos duros de ossos e dos dentes. Com relação aos tecidos moles, vamos encontrar tumores benignos na face do indivíduo, portanto, que se relacionam com a pele, por exemplo, estou a falar dos quistos dermoides, os quistos sebáceos, ou então os tumores benignos que interessam, portanto, às glândulas salivares maiores. Aí estou a falar dos adenomas pleomórficos, ou então também podemos encontrar os lipomas, podemos encontrar os quistos, já dizia, os quistos dermoides, podemos encontrar, enfim, uma gama de situações, inclusive alguma projeção de um fibroma também. Quais são os sinais e sintomas deste tipo de tumores que podem fazer com que os nossos amigos telespectadores do outro lado do receptor desconfiem de um destes tipos de tumores? Exato. Geralmente os tumores benignos que têm um crescimento lento e não são, portanto, acompanhados de um quadro de queixas, isto é, não há dor. A pessoa vai se apercebendo, por exemplo, de que a cara, por exemplo, já tem uma desigualdade quando for a comparar a face direita da face esquerda e começa a se preocupar. Mas como não dói e por vezes até é móvel, pensa que bom, isso vai passar e pronto, vai andando com o assunto. Então, vai ao hospital quando este crescimento ele se aperceber, no fim de contas, que vai acontecendo sempre e vai provocando cada vez mais deformidade à sua cara. Aí ele irá até ao hospital. Isto quando estes tumores benignos, portanto, do complexo facial e oral, forem, portanto, ao nível externo da face. Sim. Mas agora, se for dentro da boca, ele irá se perceber, por exemplo, que o crescimento é lento, sim, e que, com o tempo, este crescimento poderá envolver alguns dentes que passam a ter uma mobilidade e a incomodar no momento de ele querer comer ou haver algum sangramento de vez em quando. Aí ele vai aparecer lá no hospital. E qual é a importância do diagnóstico precoce destes tumores? Aí tem várias vantagens. Sim. Uma delas é de que o indivíduo que tem este tipo de problema pode ser este problema resolvido melhor do que quando for a deixar crescer até, portanto, um tamanho muito grande. Okay. Porque aí já a cirurgia, porque sempre implica cirurgia, este tipo de situação, vai ser um pouco mais complicada, que poderá envolver ou estar a relacionar-se com alguns órgãos que se encontram aí naquela região. Então, vale a pena fazer, portanto, esta descoberta deste tipo de problemas e rapidamente recorrer ao hospital. Porque nós estamos a falar de tumores benignos, sim, mas temos que saber que quem irá dizer no fim, em definitivo, se isto que vai ser removido é um tumor benigno ou maligno, é o laboratório da anatomia patológica. Certo. Apesar de que as características clínicas muitas vezes levam com que o médico se incline para um processo benigno, sim, e não de malignância.
Muito bem, é mesmo aí onde eu queria chegar, era a minha próxima pergunta. Como é feito o diagnóstico? Quais são os exames que podem ajudar a detectar se este é de facto um tumor benigno ou maligno? Para este tipo de doenças, que são os tumores, o seu diagnóstico, como dizia, passa pela análise no laboratório de anatomia patológica. Sim. Para o efeito, existem vários métodos para, portanto, fazer chegar o produto ao laboratório de anatomia patológica. Sim. É o que nós chamamos de biópsia. Certo. E a biópsia poderá ser feita removendo completamente a massa que se suspeita ser um tumor, benigno ou não. Quando for pequeno, pode-se remover por inteiro e mandar ao laboratório. Ou quando esta massa, este tumor, for de tamanho grande, que esteja, portanto, com íntimo relacionamento com outros órgãos aí, portanto, nobres, estou a falar, portanto, de vasos, de nervos ou outros, então aí vai ter que se remover um pequeno fragmento que chamamos de amostra ou espécime. Esse fragmento é que se irá enviar ao laboratório de anatomia patológica. Lá no laboratório de anatomia patológica, este tipo de produtos é sujeito a um exame macroscópico, isto é, o médico, portanto, anatomopatologista, vai poder observar e tirar as suas conclusões para depois submeter essa amostra a um exame microscópico. Aí é que vai saber das características, tanto morfológicas como funcionais, das células que se encontram naquela amostra que nós mandamos para lá e, no fim, envia-nos o resultado a dizer se está acertado aquilo que nós suspeitamos que era ou haverá que fazer uma correção. Quando o cirurgião tem um caso de tumor, benigno ou não, o plano de tratamento é traçado com base na consideração de vários fatores que devem ser respondidos. Primeiro, a sua localização, o relacionamento que tem esta massa ou este tumor com os órgãos vizinhos. E depois, quando for a fazer a remoção da massa, tem que saber que, se é um órgão que está a remover, é necessário que seja colocado outra coisa, alguma coisa, para poder reabilitar este indivíduo, reconstruir aquilo que foi, portanto, perdido, ou parte do órgão que tenha sido removido, é preciso substituí-lo de forma a que a vida deste indivíduo possa seguir minimamente aceitável quanto ao funcionamento, portanto, daquele órgão que foi parcialmente removido. Então, há que estudar não somente a forma de como fazer a cirurgia, a possibilidade da sua remoção na totalidade ou não, e depois estudar a forma como irá ser a reconstrução e a reabilitação do indivíduo após a intervenção cirúrgica. Muito bem. O doutor tocou num ponto muito interessante, que é utilizar algo para poder substituir ou completar, devolver a estética ao rosto deste paciente. O que é que se usa normalmente? Neste momento nós temos várias formas para resolver uma situação como esta. Sim. Mas aquela que é absolutamente elegível para mim, Sim. é aquela em que nós podemos recorrer a porções, por exemplo, de osso, no caso do maxilar, do próprio indivíduo. Do próprio paciente. Aí chamamos a isso enxerto ósseo autógeno, isto é, do próprio indivíduo. E não terá nenhum problema de ser este enxerto ósseo aceite no lugar onde vamos doar, vamos fazer a doação para a reconstrução, porque é do mesmo indivíduo, não terá este problema e tem, portanto, muito poucas intercorrências
pós-operatórias. Esta é a eleição. Na medida do possível, utilizamos o osso do próprio indivíduo ou então mesmo a pele, no caso de perdermos parte dos tecidos moles da cara em que a pele foi removida igualmente, então podemos ir fazer uma colheita de pele num outro segmento do corpo e enxertarmos esta pele e corrigirmos assim o defeito. Os outros tipos de correção de defeito são à base de materiais, materiais que são compatíveis, isto é, chamamos materiais biomateriais. Estes materiais alguns são metálicos, na grande parte, feitos de titânio ou de outros metais como o crômio, o cobalto, que são moldados e são colocados no sítio onde se removeu, portanto, parte do órgão que estava com o tumor. As placas também podemos utilizar, estas placas, portanto, de cobalto, crômio, também, ou então outro material aloplástico que não é metal, como é o caso de materiais cujo componente importante são os fosfatos de cálcio, como é o caso da hidroxiapatita, e outros produtos que, no caso de pequenas remoções de partes ósseas, por exemplo, podemos, portanto, colocar um material capaz de ser absorvido e estimular, portanto, a formação de osso e poder corrigir aquele defeito com o próprio osso. Muito bem, muito obrigada, doutor. É a altura de nós fazermos o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos já para a segunda e última parte do nosso programa com muito mais informação para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar dos tumores benignos orofaciais. Sabemos que o tratamento de tumores tanto benignos como malignos são feitos por uma equipa multidisciplinar. Portanto, na reportagem a seguir, vamos saber como é feito o acompanhamento das crianças no serviço de hematologia do Hospital Central de Maputo com a doutora Faizana Ahmad e a sua equipa. Os tumores mais frequentes que atendemos e diagnosticamos no Hospital Central de Maputo, o primeiro tumor é a leucemia, depois temos os linfomas, a seguir o sarcoma de Kaposi ou tumor do rim e o tumor do olho, que é o retinoblastoma. Normalmente as crianças são referidas com uma suspeita para o Hospital Central de Maputo, para a pediatria. No departamento de pediatria faz-se o diagnóstico e quando se confirma, esta criança é encaminhada para o nosso serviço. Quando ela é encaminhada para o nosso serviço, nós fazemos aquilo que se chama de admissão. Admissão significa fazer admissão social, admissão clínica e admissão da família, para a gente falar sobre a doença. Então, estes são passos e processos que a gente dá ao longo do tempo. O diagnóstico precoce é a arma de muita coisa na oncologia pediátrica. É a arma do sucesso do tratamento. Quanto mais cedo esta criança vem, melhor resposta ao tratamento temos a esta criança. Por exemplo, se a mãe vê que esta criança começa a aumentar a barriga, começa a ficar grande, sem motivo, e vai crescendo progressivamente, ela tem que se dirigir ao hospital. Outro sinal muito frequente é a criança que tem anemias com muita frequência. A criança tem febre que não cura. Tratou para malária, tratou para pneumonia, tratou para tuberculose, não cura. Dores ósseas, dores nos membros, que a mãe não sabe explicar porquê. O cansaço fácil. Portanto, esses são sinais que são confundidos com outras doenças da infância. Então, muitas vezes já atrapalha no diagnóstico. Mas se uma mãe já fez 2 vezes a transfusão, já foi várias vezes ao hospital, ela tem que se dirigir para o mesmo hospital para dizer que eu já estive aqui. Aí o profissional de saúde fica alerta.
O crescimento do olho é muito frequente, este tumor, que é o retinoblastoma, é muito frequente este tumor. A mancha branca no olho é um dos sinais que também, o olho, muitas vezes chamado de olho de gato, é um dos sinais também frequentes que pode nos levar a pensar da presença de um cancro infantil. Portanto, os sinais e sintomas precoces é que nos levam a diagnosticar precocemente e melhorar a resposta ao tratamento. O cancro infantil não se previne, infelizmente. O cancro infantil tem que se fazer o diagnóstico precoce, porque a maior parte do cancro infantil é de origem genética ou origem desconhecida. Então, não é como no cancro no adulto, que pode-se prevenir de várias formas. Normalmente, em média, os linfomas demoramos 1 ano para o seu tratamento, o tempo máximo. Pode ser menos, mas o tempo máximo do primeiro tratamento é 1 ano. Depois nós fazemos a reavaliação e vemos se está curado ou precisa de fazer mais algumas sessões de tratamento. Hoje estamos a falar sobre os tumores benignos orofaciais. Estamos a conversar com o Dr. Bento Manhique, cirurgião maxilofacial. Doutor, na primeira parte do nosso programa explicou-nos o que são os tumores benignos orofaciais, as suas características, os sinais e sintomas e falou também do tratamento, que é cirúrgico. E agora gostávamos de saber quanto tempo leva para o paciente poder recuperar depois de passar por esta cirurgia? Exato. Para o caso deste nosso paciente, que é uma ilustração, eu fiz um enxerto autógeno, isto é, removi parte, portanto, do osso do próprio organismo deste paciente e transferi para o maxilar inferior. Então, quando eu faço a colocação do enxerto naquele lugar, a sua integração, a osteointegração naquele local, junto com o restante do órgão, é um processo que leva entre 40 a 60 dias. Muito bem. Doutor, é possível prevenirmos estes tumores orofaciais? Os tumores benignos é difícil de serem prevenidos, uma vez que nós não conhecemos as suas causas. Então, sendo assim, não é possível a sua prevenção. Muito bem, doutor, nós estamos a chegar ao fim desta conversa, mas gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos os moçambicanos que estão agora a acompanhar o nosso programa Saúde e Vida. Então, aí eu queria, portanto, dizer que o problema de tumores é sempre bom pensarmos que quando qualquer coisa de anormal acontecer, ou um avultamento, um inchaço que não passa, ou uma ferida dentro da boca que não passa depois de 2 semanas, eu fiz o tratamento, este tipo de situações são situações suspeitas. Enquanto possível, depois de haver detectado este tipo de problemas, principalmente feridas que não curam, é bom ir a uma unidade sanitária para que se possa fazer o rastreio e poder-se perceber o que entidade é esta que está a querer a iniciar e que pode ser algo que pode ser benigno ou pode ser maligno. Então, frequentemos todas as nossas unidades sanitárias. Como todos sabemos, temos instituições de consulta, com consultas de estomatologia ao nível das nossas unidades sanitárias no nosso Serviço Nacional de Saúde, de atenção gratuita, e ali vão poder ser observados e informados sobre o seu estado bucal e da face. Muito obrigada, Dr. Bento, pela sua disponibilidade em colaborar com o programa Saúde e Vida, partilhando estas informações que são essenciais e importantes para todos os moçambicanos. Nós esperamos contar com a presença do doutor nas próximas oportunidades. Muito obrigado. Por hoje é tudo. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.